contra o dogmatismo, vai se aproximar de um ceticismo, tendo até, na sequência, uma implicância de Nietzsche com a tradição da própria história da filosofia e também até com a filosofia do direito, porque ele vai confrontar algumas questões dogmáticas. Então, ele vai dizer que os céticos são o único tipo respeitável entre essa gente cheia de duplicidade e quintuplicidade, que são os filósofos. Então, ele, filósofo, contrapondo os filósofos, sabe? Isso sempre vai ocorrer. Isso sempre ocorreu dentro da história da filosofia, que o filósofo vai se contradizer ou que vai acabar confrontando os outros demais filósofos. Tá? Então, na filosofia do direito, nós temos que ter de entendimento que o ceticismo deu origem até à denominada zedética, né? Que é o comparar ao dogmático, o cético e ao mais autêntico. Então, o ceticismo adotado por Nietzsche em alguns momentos das suas obras deve ser superado se nós atrelarmos ele às avessas de uma vontade de verdade que ele tinha. Tá? A filosofia cética, que emergiu, então, dessa oposição que Nietzsche fez à dogmática, e deu origem a essa zetética jurídica, tá? Esse ceticismo jurídico, não tanto até por Nietzsche se aproximar dos céticos, mas justamente pelo fato deste posicionar que ele tinha antidogmático. Ele não era, de forma alguma, preso ao dogmatismo, tá? E ele vai defender como que existe o proceder, e ele desenvolveu um proceder à crítica das práticas, das atitudes e atividades dos operadores, principalmente daqueles que operavam e trabalhavam com o direito. Tá? Então, os advogados avaliava e questionava a atividade que era legiferante, bem como oferecer de um suporte reflexivo ao legislador, essa era uma proposta dele. Ele sempre procurou investigar as causas da desestruturação e do enfraquecimento, até da ruína do sistema jurídico. Procurou também, nas suas obras, depurar a linguagem jurídica, os conceitos filosóficos e científicos do direito, bem como até analisar estruturas lógicas de uma proposição jurídica. Né? Ele resgatou também algumas origens e valores fundantes dos processos e até de alguns institutos jurídicos. Tá? Então, nós podemos dizer que ele, de uma forma geral, não é, propôs abalar as estruturas dos conceitos arcaicos, conceitos até ultrapassados, de hábitos que para ele eram solidificados no passado, de práticas que para ele eram totalmente desenraizadas e desconexas, com a questão sociocultural, principalmente, e na qual até se inseriam de normas desconexas para ele e que atravancavam a melhor e mais escorreita aplicação no sistema jurídico. Então, é essa a grande, vamos dizer assim, o grande ideal, a grande visão, a grande proposta, o grande alvo, objetivos que Nietzsche tinha nas suas obras, que ele mencionava, inseria e articulava o direito. Tá? Na segunda e na terceira fases do pensamento nietzscheano, tá? Nós vamos ver um Nietzsche já que efetua uma grande crítica, tá? Da postura e da prática dos operadores do direito, principalmente até daqueles que eram os magistrados, juízes. Tá? E ele vai dizer que o melhor exemplo de toda a crítica
que ele fazia aos juízes partia de que o magistrado procurava ser um questionador mal-sucedido, um questionador mal-sucedido. E a obra que ele vai escrever mais tarde, A Gaia da Ciência, né? Ele vai e também a Arqueologia da Moral, ou melhor, arqueologia não, Genealogia da Moral. Arqueologia da Moral é outra obra dele, mas Genealogia da Moral é que eu estou querendo mencionar aqui, confundir. Ele vai efetuar uma vasta avaliação, tá, de um papel que foi desempenhado pela ciência jurídica na trajetória da humanidade, e aí o comportamento do jurista ante a ela foi criticado por Nietzsche. Críticas, inclusive, que ele procurou fazer de uma forma muito contundente, por considerar que o juiz era, em alguns momentos, a causa da desestruturação e o enfraquecimento do sistema jurídico. Então, ele considerava que o jurista tinha um papel central, mas não sabia o que era o seu papel, porque, ao invés de cumprir seu papel, ele atravancava o sistema jurídico. Então, Nietzsche ajudou, com isso, a depurar alguns conceitos filosóficos e científicos do direito. E até podemos dizer que Nietzsche demonstrou algumas falhas conceituais do direito, dentro da perspectiva da lógica, tá? Dentro da forma que ele tratou do sofisma, dentro da causa comum, da forma como ele trabalhou a perspectiva psicológica, da concepção do livre-arbítrio, como ele implicou, do questionamento da doutrina do livre-arbítrio, da análise da estrutura lógica das proposições jurídicas e do direito penal, das oriundas formas dos sistemas jurídicos até do Ocidente, de detectar, através do direito, o castigo proposto pelo homem na transformação do homem de um animal domesticado. E aí Nietzsche também vai analisar não só os efeitos da lei, mas as estruturas dessas proposições do direito em que é apoiado, né, a coerção, a sanção e a coação, tá? Principalmente essa questão da coerção, sanção e na coação, Nietzsche vai tratar de confrontar. E, de igual modo, então, Nietzsche vai investigar, ele se torna um investigador, e principalmente em algumas das suas obras, como, quem sabe, a obra mais consagrada para mim no direito seria a Genealogia da Moral, de Nietzsche, né? Dentro das obras do direito escritas por Nietzsche, Genealogia da Moral, que ele vai trazer que a eficácia, ao investigar, ele procura investigar a eficácia dos institutos jurídicos para poder fazer a sua crítica, e o seu contributo. Também procura olhar atentamente a atuação social e o compromisso com as questões sociais que tinham os juristas, olhar a questão do que tange aos indivíduos, do que tange aos grupos, das coletividades, porque ele era muito preocupado com as causas humanas e universais. Então, o trabalho nietzschiano era de uma desconstrução do direito. Tá? Vamos a procurar aí fixar essa causa, essa questão. Que o pensamento central de Nietzsche e o trabalho que ele desenvolveu dentro do direito era de desconstrução do direito, que não teve para ele outro objetivo senão este, ao procurar, de um lado, a genealogia dos institutos jurídicos
E aí Nietzsche vai encontrar, de outro lado, os seus efeitos no homem ocidental da modernidade, a sua tipificação como um ser doente e também a moral reativa. Daí Nietzsche vai até apresentar as suas propostas éticas, tá? E Nietzsche também procura esclarecer e até definir a teleologia do direito, o seu aspecto valorativo, as suas relações com a sociedade e seus anseios culturais, a sua originalidade do pensamento nietzscheano, que vai para ele perfazer uma total de inversão de tópicos, enquanto até para ele um fenômeno social que o direito teria engendrado nos valores morais e domesticado o homem, através de quê? De uma perspectiva que Nietzsche vai lançar sobre o direito moderno, com a visão de um parâmetro valorativo, onde Nietzsche utiliza conceito de vontade de poder, conceito esse que é presente na sua terceira fase do seu pensamento. Então, o resgate das origens e o resgate dos valores fundantes dos processos e institutos jurídicos era um objetivo da genealogia de Nietzsche. E Nietzsche, contudo, nos apresentava mais uma inversão, tá? Dos autores e dos valores que brotavam do direito, e não o contrário, até como se acreditava até então. O pensamento de Nietzsche, ele apresentou várias críticas conceituais e institucionais, inclusive até nas questões de julgamentos judiciais, mas até um quesito até mais particular na crítica ao livre-arbítrio, na própria crítica à teoria dos antecedentes e na própria valoração diferenciada, é que ele vai dizer que se dá ao criminoso contumaz, certo? O não negar a abordagem procedimental e, eventualmente, auxiliar o juiz no processo decisório. Então, Nietzsche nos apresenta, podemos dizer, uma autossupressão da justiça. E vai remeter essa autossupressão além do direito e das noções de coerção, sanção, culpa e castigo. E aí é que nós temos que entender que a proposta dele não é contribuir. A proposta dele é desconstruir o que foi desenvolvido para poder desenvolver uma reformulação e adequar a realidades que para ele eram primordiais, que eram o direito do cidadão. Então, essa autossupressão da justiça, para ele, não deixa de ser uma nova mentalidade de justiça, que pode ser vista como uma quarta fase da justiça, que seria a ultrapassar da autotutela, a composição de uma tutela jurisdicional, a autossupressão da justiça para servir de fundamentar as práticas jurídicas, e também uma noção de nos remeter para além do direito e até para as instituições, pois a sua proposta era uma análise ao perdão, certo? Uma outra questão também, que no estudo da filosofia de Nietzsche é avaliado principalmente a dimensão aplicativa dos direitos humanos. O que nós devemos até levar em consideração é que Nietzsche vai considerar que os homens, para ele, não são todos iguais. Então, este seria o ponto crucial na filosofia nietzschiana de se voltar, se direcionar para tratar os desiguais de uma forma desigual, mas igualando-os
em uma fonte de justiça. Então, as diferenças entre os homens deveriam ser mantidas, mas por uma questão de princípio, de forma a se evitar as injustiças. E aí ele vai dizer que ele pretende valorizar com isso, certo? Aquilo que era inadmissível para a justiça. E uma outra questão também que Nietzsche com isso está propondo era abalar a estrutura dos hábitos que eram solidificados no passado, que já até mencionei, e olhar para essas normas desconexas e procurar desenvolver um sistema jurídico que para ele seria uma forma de estruturar o direito, tá? Então nós podemos constatar até que Nietzsche vai procurar de uma forma ou outra propor um meio de ressuscitar ou até de fazer surgir, não é? Fazer nascer, e aí, por isso, Genealogia da Moral, uma obra que ele até podemos dizer que ele ressuscita alguns parâmetros e faz nascer alguns parâmetros de moral, e aí nisso ele também inclui o direito, principalmente tratando das questões que para Nietzsche seriam paradoxais, e aí Nietzsche vai fazer uma gênese do direito natural, tá? Uma gênese do direito positivo, do direito científico, dos valores morais decorrentes da sociedade e das estruturas das leis e dos seus efeitos dentro da tratativa do olhar de um povo e dos povos. Tá? Então, nós podemos dizer que Nietzsche invoca, com isso, a justiça através de uma expressão cosmológica. Tá? Nessa até segunda fase e terceira fase do pensamento de Nietzsche, vamos dizer assim, que em termos de objeto, de ação e de pesquisa e de atenção, ele se volta para os fenômenos jurídicos, para a eticidade dos costumes e dos valores morais, e também procura efetuar uma pesquisa genealógica de apoio à historiografia crítica com o intuito de reformular algumas questões da jurisdição e da justiça. E aí Nietzsche também aborda o direito como um fenômeno social, certo? Surgido até na pré-história do homem, mas aplicando um conceito de vontade, de poder, dentro do método genealógico, entre outros. Então, ele vai focar a gênese da moral, vai procurar propor uma genealogia enquanto método concebido por Nietzsche, vai procurar trabalhar uma genealogia da moral como um crepúsculo dos ídolos e até de todas as questões que são idolatradas, veneradas, aplaudidas, reverenciadas pelo homem. E o método comparativo vai se encontrar na comparação que Nietzsche efetua do direito ocidental com o direito hinduísta, dos hindus, principalmente focando lá no Código de Manu. Tá? E aí ele vai procurar, com isso, também confrontar a organização social da Índia, das castas, que para Nietzsche vai ser uma demonstração, o que ele vai procurar com isso, demonstrar outras culturas que existem dentro do desenvolvimento da justiça e do direito, aonde existe uma desigualdade entre os homens e existe também até uma forma de manipulação dos homens através do movimento, não é, causado por algumas, vamos dizer assim, formas de crença. Aí é o que ele utiliza com referência principalmente
ao Ocidente. Tá? E o método da transferência de conceitos por Nietzsche é denominado, então, como uma dança de conceitos. Na sua obra Genealogia da Moral, por exemplo, ele fala que existe uma desconstrução do sujeito moral, uma desconstrução do direito do homem ocidental, e uma proposta até que para ele se torna uma transvalorização dos valores do homem ocidental e uma desconstrução dos valores centrais de uma sociedade e dos valores que deviam reger eternamente uma sociedade, que são retirados. Então, os métodos utilizados por Nietzsche se tornam métodos de suma importância para construir uma crítica que venha reduzir as injustiças. E a polêmica maior do pensamento nietzschiano, certamente, é que Nietzsche vai desenvolver